Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa aula de História, nossos queridos alunos dos sextos anos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre História Antiga, Antiguidade Clássica. E hoje nós vamos estudar essa belíssima cidade-estado, que é a cidade de Atenas, pessoal. Então, eu peço para que vocês já anotem aí os objetivos da nossa aula. O que nós queremos com a aula de hoje? É analisar a organização social e política da polis de Atenas, analisar as características dos regimes políticos em Atenas ao longo do tempo, o regime oligárquico, a tirania e a democracia, e dar alguma notícia sobre essas características políticas que vigoraram ao longo do tempo aí nessa cidade-estado, nessa polis grega. E também compreender o significado e a importância da Revolução Política para as mudanças políticas, para a descentralização do poder nos regimes oligárquicos. Bem, pessoal, mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês para que a gente relembrasse alguns assuntos que nós abordamos na nossa aula passada, beleza? Então, bora lá. Olha só, na aula passada, nós analisamos o processo de formação dessas cidades-estado, não é? E também, um tema muito importante que foi abordado também foi o conceito de cidade-estado e polis, pessoal. Então, olha só, na aula passada, nós chegamos a uma definição do conceito de polis, não é? Que é, de um modo bem amplo, uma cidade-estado, que nada mais é que uma cidade autônoma, independente. Esse regime, essa organização sociopolítica das cidades-estado, nesse formato de cidades autônomas, independentes, surgiu por volta do século VIII, pessoal, e teve o seu ápice no século V antes de Cristo. E a partir do século IV houve um processo de declínio desse sistema, beleza? Esse assunto nós vamos abordar futuramente, tá? O declínio aí dessas organizações políticas, não é? Por fatores internos e externos, nós vamos analisar com calma. Mas também abordamos e até fizemos um exercício, né, sobre como as características geográficas, não é, as montanhas, as baías, as ilhas, né, que formavam barreiras naturais, como elas acabaram influenciando numa organização política descentralizada, né, tipos de governos descentralizados aí ao longo da Grécia, nesse formato de cidades-estado, de polis, beleza? Vimos também alguns conceitos também muito importantes de governos que vigoraram na Grécia Antiga. Vimos o caso da monarquia, o caso das oligarquias, que nós vamos ver hoje também, não é? Que significa aí governo de poucas pessoas, né? Um grupo de pessoas, no caso das cidades-estado gregas, estão relacionados à posse da terra, não é? Grandes proprietários de terra, famílias ricas que aí detêm o poder político, né? Veremos hoje também o conceito de tirania, não é? Nós abordamos o conceito na aula passada e agora nós vamos compreender na prática como aconteceu esse processo, quais foram os tiranos, os principais tiranos aí da história ateniense e quais eram as reformas que eles acabaram fazendo ao longo do seu governo. E veremos também o conceito de democracia, que no caso dos atenienses é um conceito bem restrito que se refere apenas a pessoas que tinham aí origem nobre, né? Essa oligarquia, essa aristocracia, né? Considerada aí descendente dos fundadores de Atenas, que são os jônios, é que detinham o poder e eram considerados cidadãos. Nós vamos abordar, então, essas três características, né? Regime oligárquico, tirania e democracia na história aí ateniense, em relação à cidade de Atenas. Beleza? Nós observamos aí a organização também
da cidade de Esparta, não é? Sua organização social muito rígida, né? Marcada aí pelo militarismo, não é? Uma tradição herdada aí dos povos fundadores dessa cidade-estado e que traz como característica marcante, não é, a educação voltada para o aspecto militar, não é isso? Depois fizemos a nossa correção da atividade aí da atividade da página 278. E hoje nós teremos também correção da atividade da página 284. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então, nossos objetivos, mais uma vez, analisar a organização social e política da polis de Atenas, analisar as características desses regimes políticos em Atenas, oligarquias, tirania e democracia. E depois, compreender o significado, o impacto da revolução política para a sociedade ateniense, para essa mudança de regime político. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha só, essa belíssima cidade, a cidade de Atenas, ela foi fundada por volta do século X a.C. por um povo chamado de jônios. E ao longo do tempo, o comércio que os atenienses estabeleceram com diferentes povos de diferentes origens culturais, não é, acabou fazendo com que Atenas se tornasse um grande centro comercial, pessoal. E olha só, se nós temos aí uma cidade em que há um trânsito de pessoas, uma movimentação de pessoas, de produtos e ideias, nós temos aí um intercâmbio cultural, um processo de troca de elementos culturais de um povo em relação ao outro. E isso enriqueceu muito a civilização ateniense. Então, o contato através do comércio permitiu que os atenienses tivessem uma troca, um intercâmbio cultural, um contato com outras culturas, como, por exemplo, os babilônios, os fenícios e também os egípcios, mas vários outros povos ao longo do Mediterrâneo. Beleza? Então, fundada no século X pelos jônios, e o comércio foi um fator muito importante, porque permitiu aí aos atenienses um intercâmbio cultural com povos de diversas culturas. Beleza? A sociedade ateniense, pessoal, ela era organizada inicialmente do ponto de vista hierárquico, não é? Pelos eupátridas, que era um grupo social formado aí por grandes proprietários rurais. Eles se consideravam os melhores. E a palavra, esse termo, os melhores, não é? Ele, em grego, significa aristói. Daí o termo aristocracia que nós vimos lá nos nossos conceitos da aula passada. Então, o que significa aristói? Os melhores. Os eupátridas, eles se consideravam os melhores e justificavam isso por serem descendentes dos fundadores de Atenas, que são os jônios. Então, eles estavam no topo aí da estrutura social, não é? Um grupo aí que detinha o poder político e econômico, e esse poder vinha através da terra, pessoal, da posse da terra, das grandes propriedades rurais que eles concentravam. Então, a aristocracia ateniense, ela possuía as melhores terras, os direitos políticos e também o poder militar ateniense. O que significa isso? As melhores armas, as melhores condições de combate, não é? Alguns combatiam em carros, outros em cavalos, enquanto os hoplitas, por exemplo, combatiam de pé, não é? Então, as melhores condições de combate eram da aristocracia ateniense, os eupátridas, aí considerados se autodefiniam como a aristocracia, os melhores da sociedade ateniense, beleza? O que eles usavam como argumento para justificar a sua posição social? A linhagem, a descendência dos jônios, beleza? Tranquilo? Então, temos aí o primeiro grupo social aí no topo da sociedade ateniense, que são os eupátridas, ok? Bem, pessoal, em seguida, nós temos os pequenos proprietários, não é? Os chamados georgoi. E eles, por terem
as suas terras menos produtivas que a dos eupátridas, né? E suas propriedades ainda menores, acabavam contraindo dívidas em momentos em que tinham colheitas ruins. Então, por exemplo, em um momento, um determinado ano em que as colheitas não foram boas, eles acabavam se endividando. Endividando com quem? Com os grandes proprietários. Quem eram os grandes proprietários? Os eupátridas, exatamente. Então, vejam bem, essa relação aí de dependência dos pequenos proprietários, o georgoi, em relação aos eupátridas, aumentava, mantinha a sociedade de forma desigual, não é? Os eupátridas no topo e os georgoi logo abaixo, numa relação aí de dependência, não é? Então, olha só, quando eles não podiam pagar as suas dívidas, eles acabavam perdendo as suas propriedades para os eupátridas, beleza? Em alguns casos, na sociedade ateniense, né, havia uma prática que era muito comum da escravidão por dívida, quando uma pessoa contraía dívida e não conseguia pagar, se tornava escrava, tá? Então, olha só, os georgoi, eles, embora fossem livres, pequenos proprietários, não é? Eles não tinham participação direta na política da polis, ou seja, oficialmente eles não tinham direitos políticos de atuar como os eupátridas, beleza? Então há uma diferença aí, e essa diferença vem da construção identitária dos próprios eupátridas, que está ligada às suas origens do povo jônico, à posse da terra e à sua posição social, beleza? Tranquilo? Então, o georgoi vem logo abaixo aí, logo em seguida, né, dos eupátridas, nós temos os georgoi, que são os pequenos proprietários. Também temos, pessoal, no que diz respeito aos trabalhadores atenienses, uma gama muito ampla de atividades de ofícios, pessoal. Por exemplo, nós temos os comerciantes, os ferreiros, os ceramistas. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, de dois ferreiros trabalhando, ela está representada em um jarro de cerâmica. Então, os ceramistas, eles não eram apenas trabalhavam na manufatura, né? Eles eram artistas, né? Então, as pinturas, os jarros, eles eram muito representados. Muito da cultura, da produção cultural ateniense e grega de um modo geral, vem desse documento histórico, né? Do estudo dos fragmentos desses jarros, beleza? Muitos aí encontrados de forma intacta. Então, vejam só, nós temos comerciantes, os ferreiros, como vocês estão observando na imagem. Nós temos os ceramistas, também trabalhadores rurais. E esses trabalhadores, eles, embora livres, eles não tinham direitos de participar da política ateniense, tá? Então, não tem um direito político efetivo, uma participação política oficial. Isso significa que eles não atuam politicamente? Não. Isso não significa que eles não participam politicamente. Por exemplo, uma revolta desses trabalhadores é uma ação política, mas ela não faz parte da política oficial da cidade de Atenas. Então, do ponto de vista institucional, eles não têm direitos políticos, mas eles atuam politicamente por outros caminhos, como, por exemplo, através da mobilização, das greves, das manifestações. E essas atividades, essa movimentação popular, ela também é um ato político, porém não é institucional, ok? Beleza? Conseguiram entender aí a ideia? Então, mulheres não são consideradas cidadãs? Não, mas elas participam politicamente por vários mecanismos, tá? Beleza? Nós temos, por exemplo, o caso das Pazes de Mileto, que é uma grande representante aí da ação das mulheres, não é? No mundo antigo. Pessoal, então olha só, depois dos trabalhadores nós temos quem? Os escravos. Então eles executavam uma série de tarefas,
tanto na cidade e quanto no campo. Eles eram ajudantes nas oficinas, trabalhavam executando tarefas domésticas, não é? Na agricultura, no pastoreio e na mineração. Esses aí, pessoal, não tinham nem a liberdade e nem o direito à participação política. Pessoal, vejam bem, gostaria que vocês compreendessem comigo aqui um fato muito importante. A cidade-estado, a polis grega, ela é composta por duas regiões, uma parte urbana e outra rural, beleza? Então, quando nós vemos nas imagens o núcleo urbano ali da polis, aquele é só um espaço que constitui a polis. Isso não significa que seja o único ambiente ali. Nós temos também o campo, que são as propriedades que estão no entorno, em volta aí da polis, beleza? Como, por exemplo, lá na nossa imagem, olha só, nós temos aqui, ó, a polis, ela é constituída de um espaço urbano, olha só, e também, olha, as propriedades rurais que estão à sua volta, beleza? Então, quando vocês pensarem aí numa polis, lembrem-se disso. Ela tem uma parte urbana, não é? E uma parte aí rural, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, esse primeiro regime aí político que nós vamos observar por volta aí do século 7 a.C., tá? Vigorou por volta do século 7 a.C. na polis de Atenas. Por volta de 700 a.C., a sociedade ateniense estava se transformando. Por exemplo, o comércio com outros povos fortaleceu os comerciantes, não é? Não é? Através dos produtos como gado, os objetos, né, de cerâmica, as produções, os ferreiros que produziam armas e vários outros utensílios começaram aí a enriquecer. E com o enriquecimento vem a busca por maiores participações políticas, não é isso? Então, os comerciantes passaram por um processo aí de enriquecimento. E, ao mesmo tempo que os comerciantes estão num processo de enriquecimento, pessoal, nós temos, por outro lado, a terra, não é, dos grandes proprietários, lá da aristocracia, não é, dos eupátridas, sendo desvalorizada nesse momento. Então, olha só, e ao mesmo tempo que os comerciantes, Georgoi, por exemplo, lá o grupo dos comerciantes, né, não dos pequenos proprietários, mas dos comerciantes, estão enriquecendo, nós temos um processo aí de crise do ponto de vista econômico da aristocracia ateniense. Ao mesmo tempo, os hoplitas, que eram soldados de infantaria, que defendiam a polis, eles começaram a criticar os aristocratas, os eupátridas, porque eles tinham as melhores armas, as melhores recompensas nas batalhas, as melhores condições, na formação das batalhas, eles tinham as melhores vantagens e privilégios. Então, isso começou a gerar um desgaste na sociedade ateniense, tanto do ponto de vista do fortalecimento dos comerciantes, por causa do enriquecimento, e também das críticas que eram feitas aí pelos hoplitas em relação aos privilégios que os eupátridas tinham, a aristocracia ateniense tinha em relação aos combates, não é? Os espólios da guerra, eles tinham as melhores condições. Então, nós temos aí, pessoal, um conjunto de transformações na sociedade ateniense. De um lado, a Revolução Hoplítica e outras revoltas populares. Então, vejam, o enriquecimento, pessoal, dos comerciantes permitiu que eles tivessem também bons armamentos e passaram a combater lado a lado com os aristocratas, com os eupátridas. Então, os hoplitas, percebendo isso, né, que lá na formação da falange, que é a formação da infantaria, eles começaram a compartilhar um sentimento de igualdade, compartilhar ideias, e essas ideias foram crescendo e foi surgindo aí questionamentos sobre os privilégios dos aristocratas, e isso foi levando a uma insatisfação dos hoplitas em relação
aristocracia ateniense. Essa insatisfação nós chamamos de Revolução Hoplítica. Beleza? Viu como é fácil? Super simples, né? Então, por volta do século 7 a.C., a sociedade ateniense começou a passar por algumas transformações, algumas mudanças. Os comerciantes enriquecendo, a terra dos aristocratas se desvalorizando e os hoplitas, que eram os guerreiros de infantaria, começaram a questionar os privilégios dos eupátridas, não é? As melhores condições nas batalhas, os melhores privilégios, as melhores armas, e tudo isso foi gerando aí um movimento chamado aí de Revolução Hoplítica. Beleza? Olha só, além disso, nós temos um terceiro agravante, que são as revoltas populares. Atenas era uma polis com muita desigualdade social, como nós podemos ver, do ponto de vista institucional, do ponto de vista social. Os eupátridas, que era a aristocracia, eles tinham aí os melhores privilégios, os direitos políticos, não é? As melhores recompensas nas batalhas. Então, a sociedade, isso mostra que a sociedade ateniense, nesse período do século VII, né, era uma sociedade muito desigual. Então, outras camadas sociais começaram a também se revoltar, que são os trabalhadores. Viram? Então, os artesãos, os pequenos proprietários, os trabalhadores, os pequenos comerciantes começaram a se revoltar contra os privilégios da aristocracia. Pessoal, então quando nós falamos aqui que não tem direito político, não atua politicamente, é preciso ter muito cuidado quando nós pensamos assim. Porque, olha só, os trabalhadores, eles não têm direitos políticos, mas eles atuam politicamente. Estão vendo? Eles estão mudando, eles estão se revoltando para mudanças na estrutura social e política da polis. Então, eles atuam, eles são sujeitos históricos. Beleza? Compreenderam aí a ideia? Ótimo. Então, vamos acompanhar quais serão os efeitos aí, as consequências dessas transformações, dessas revoltas dos hoplitas, não é? Das revoltas populares, o que essas revoltas vão promover na sociedade ateniense. Bem, diante dessa pressão, dessa insatisfação popular, a aristocracia acabou criando um cargo político, que é o cargo de legislador. E o Solon, um legislador do século 6 a.C., realizou uma série de reformas na sociedade ateniense. Em primeiro lugar, ele colocou o fim da escravidão por dívida. Então, era comum antes disso, pessoal, que a pessoa que contraísse uma dívida e não conseguisse pagar, ela se tornava escrava por um determinado período até saldar a sua dívida. É claro que essa dívida nunca chegava ao fim. Então, isso gerava desigualdade social muito grande na sociedade ateniense. Então, vejam, o fim da escravidão por dívida foi uma grande mudança. Por quê? Porque era o grande responsável pelo aumento da desigualdade social. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Houve também o aumento do número de cidadãos com direitos políticos, ou seja, aquele número que era restrito apenas aos eupátridas, ele foi se ampliando, o número de cidadãos aumentou. E isso foi muito importante. Temos também a criação da Buleuterion, que é um conselho dos 400. É um conselho em que se reunia os anciãos, os cidadãos atenienses, para discutir os rumos políticos da polis, né? Então, temos também a criação da Eclésia, que reunia todos os cidadãos de Atenas para, então, discutir quais seriam as estratégias, quais rumos tomar, como a sociedade iria agir, não é? Então, lidar com as principais questões da época. Também temos a criação da Elieia, que é o Tribunal de Justiça Popular Ateniense. Beleza? Pessoal, olha só. Reformas políticas, criação do cargo de legislador, Solon realizou essas reformas. Beleza? Criação do Conselho dos 400, criação da Eclésia, que reuniu os cidadãos, criação de um Tribunal de Justiça, fim da escravidão por dívidas
e aumento do número de cidadãos com direitos políticos. Beleza? Tranquilo? Conseguiram captar aí as mudanças? Por que essas mudanças aconteceram? Ora, porque a sociedade estava se revoltando, não é isso? Então, vamos aqui ao período da tirania, pessoal. Vejam bem, mesmo com todas essas mudanças aí, a sociedade continuou em conflito. A sociedade ateniense permaneceu aí com um conflito. E nós temos o governo dos tiranos como uma das características aí da sociedade ateniense. Então, a tirania, relembrando aí a nossa aula passada, é um tipo de governo com forte apoio popular em que o tirano chega ao poder por meio da força. Mas ele tem, olha só, ele toma o poder através do uso da força, mas por outro lado, pessoal, ele tem o apoio da população. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque ele traz uma espécie de missão para reformar a sociedade, para transformar as instituições políticas. Ok? Então tem um apelo popular muito grande para o tirano. Nós temos o Pisístrato, o Hípias e o Hiparco como exemplo de tirano. Beleza? Então, olha só. No governo do Pisístrato, também do século VI, 530, desculpem, 530 antes de Cristo, ele trouxe algumas mudanças que foi muito importante aí para a sociedade ateniense. A primeira delas, liberação, pessoal, de empréstimo para os pequenos agricultores. Lembram lá no início que os georgoi enfrentavam uma série de dificuldades porque em colheitas ruins, em anos ruins, eles acabavam se endividando com os eupátridas, que eram os grandes proprietários de terra. Então, olha o que ele fez. Ele rompeu essa prática. Por quê? Porque ele trouxe a liberação do empréstimo para pequenos agricultores. Também, pessoal, melhorou a atividade comercial com outras cidades, através da construção de navios, de fontes públicas, de água. Também criou canais de irrigação que levam água para as regiões mais afastadas das fontes. Também incentivou a produção cultural, o apoio aos artistas e intelectuais e também efetuou a criação de bibliotecas. Ele é considerado, pessoal, o organizador, o compilador das obras Ilíada e Odisseia lá do Homero. Beleza? Então, mesmo com essas mudanças, a aristocracia continuou aí exercendo o seu poder e influência na sociedade ateniense. Veja que é um grupo social com grande força política e econômica também. Beleza? Então vamos lá. O nascimento da democracia. Pessoal, a democracia ela é um conceito histórico extraordinário. Por quê? Porque ela nasce da experiência das pessoas. Então, à medida que a sociedade está mudando, eles construíram uma nova forma de fazer política. Então, a democracia ela é uma organização, um tipo de governo que nasceu da experiência dos atenienses. Isso é muito importante, não é? Por quê? Porque nossa sociedade tem algum vínculo com essa palavra, não é? Governo do povo. No nosso caso, povo é toda a população, todos os brasileiros, né? No nosso caso, todos têm direitos políticos. Agora, na sociedade ateniense, não é bem assim, não é? Cidadão em Atenas é um conceito bem mais restrito, um grupo bem menor de pessoas que aí têm direitos políticos, como nós vimos anteriormente. Mas vamos lá. O aristocrata Clístenes, não é? Com o apoio aí popular, conseguiu transformar o sistema político ateniense no século VI, por volta aí de 510 a.C. E ele é o responsável por implantar essa nova forma de governo, a democracia em Atenas, em que os cidadãos eles se reúnem na Ágora, que é a praça central, como vocês podem observar na imagem aí. A Ágora é a praça central da polis, para discutir sobre os rumos da cidade, ok? Para discutir as principais questões aí sobre os rumos da cidade, para discutir aquilo que
dizia respeito à própria sociedade, ok? Então, Clístenes também criou uma lei muito interessante, pessoal, que é a lei do ostracismo, em que a pessoa que representasse um perigo para a democracia, ela era retirada, pessoal, expulsa da cidade, afastada por 10 anos. Beleza? Então, democracia, ostracismo são criações de um aristocrata chamado Clístenes, por volta de 510 a.C. Beleza? Espero que tenham entendido aí o nosso raciocínio. Então, nós vimos regime oligárquico, lá com os aristocratas, não é? Com os eupátridas, os melhores, e vimos a tirania com Pisístrato, não é? Que reformou a sociedade ateniense, e agora vimos a democracia, um novo regime político aí implantado na polis de Atenas. Beleza? Trouxe aqui para vocês uma imagem que são os óstracos, são fragmentos aí de cerâmica usados nas votações. A pessoa escrevia nesses óstracos, não é, como forma de participação aí nas votações. Seria aí um correspondente aí mais ou menos, né, com as nossas eleições. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então nós estamos finalizando aí esse percurso, não é, sobre a cidade de Atenas, ok? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Continuem se esforçando e nós vamos nos encontrando aí semanalmente. Forte abraço e até a próxima.